Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3 aqui, a Escola de Filosofia. O tema de hoje, avançando dentro do subtema desta sequência de pílulas, é a escolástica, e a escolástica aí a partir do século XIII, e especificamente hoje, começa falando de duas figuras. Falarei de uma hoje, no próximo vídeo da outra. Falo então de Avicena e de Averroes. Vou fazer aqui uso sempre de uma listazinha para ajudar os pensamentos. No vídeo anterior eu falava exatamente da importância de um contexto cultural árabe e hebraico para a filosofia. Então agora eu passo a falar de autores específicos que contribuíram profundamente com esta cultura. Avicena, apesar de estar dentro do contexto da cultura árabe, tem, me parece, que o nascimento na cultura, na região persa, e não propriamente um árabe, né? Alguém etnicamente de origem persa. Pois bem, o que nos interessa do pensamento dele é exatamente que é através de pensadores como Avicena e Averroes, desses dois, e no caso aqui de Avicena, a contribuição deles para Aristóteles. Não só apresentam, obviamente, o pensamento de Aristóteles, mas apresentam também as suas interpretações de Aristóteles, que serão acaloradamente discutidas, especialmente discutidas com a tradição cristã. Lembrando que o Aristóteles ele faz uma aproximação, não só, perdão, Avicena, ele traz o pensamento de Aristóteles, mas não só de Aristóteles, mas também daquilo que ficou conhecido como neoplatonismo, que é lá na antiguidade, digamos assim, algumas formas de estudar o pensamento de Platão, já considerando o pensamento de Aristóteles. Então, em linhas gerais, o neoplatonismo ele tem características aristotélicas, mas ele tem também elementos platônicos. Sobre Avicena, as ideias gerais que nos interessam será a diferença entre ente, por exemplo, e essência, dizendo que ente está ligado ao concreto e a essência seria algo abstrato. O ente, que estaria, portanto, na esfera do concreto, pode se dividir em duas partes, que seria o possível, aquilo que pode ser e pode não ser, e o necessário. E o necessário aqui, a definição que eu até anotei aqui é que não pode não ser porque tem em si sua própria razão de ser. Então é como se esse aspecto do necessário, o que justifica a existência deste que é necessário, encontra nele próprio. É claro que se a gente for consultar aqui os manuais de história, esta característica pertence mais quase que única e exclusivamente a Deus. E o mundo é o mundo possível, porque o mundo pode ser de múltiplas maneiras e, portanto, ele é possível. Então, concluindo aqui, essa seria então os desdobramentos necessários desses dois conceitos. Depois, e eu não vou entrar muito aqui, porque eu vou deixar em parte para falar disso mais na obra de Tomás de Aquino, a relação entre ato e potência, e como que a inteligência vai fazer esse processo. Né? Como que a inteligência sai da possibilidade, por exemplo, de conhecer algo, e conhece algo. Quer dizer, essa transição será longamente debatida e vamos ter em Tomás de Aquino um grande debate sobre esse processo. E como sempre é uma questão, e só em linhas gerais, não vou entrar, este autor também trata dessa interação entre a inteligência humana e a inteligência divina, e o trânsito dessa inteligência divina para a inteligência humana, para a inteligência da singularidade humana e para a inteligência relacionada às coisas e etc. O tema filosófico por excelência que esses autores ocupam é dessa natureza. Investigam como é que se dá esses trânsitos. A gente poderia dizer de algo concreto para algo abstrato, de modo mais didático. E nesse processo entra nós mesmos como pessoas. Como fica a nossa singularidade enquanto indivíduos e, por exemplo, a ideia de humanidade, que é uma coletividade. E daí, como é que acontece a relação nossa, enquanto indivíduos que pensam, que têm capacidade de inteligir, ou seja, de avançar com as ideias,
em relação a Deus, por exemplo. Esses são os temas que começam com esses dois, e certamente nós vamos ver nos próximos autores as variadas soluções. Eu vou dar mais atenção especificamente para Tomás de Aquino, por, de certa maneira, termos um conhecimento maior da obra dele e não tanto destes aqui. Por hoje, sobre Averroes, ficamos então com o registro da sua contribuição em trazer Aristóteles para a cultura europeia, trazendo sob essa chave que eu acabei de dizer entre ente e essência. Isso dará muitos desdobramentos e discussões. Obrigado, até um próximo vídeo.